E aí, meus caros sobreviventes da República Bananeira, sejam muito bem-vindos de volta ao canal que não tem medo de cutucar onça com vara curta, especialmente se a onça for política e a vara for a da verdade inconveniente com um toque libertário. Se achavam que o roteiro anterior já estava bom, preparem-se, porque o cliente sempre tem razão, ou quase, e mandou temperar ainda mais o caldo. Hoje, o foco é 100% Brasil, com direito a gafes diplomáticas de primeira-dama, o circo sem fim das CPIs e aquela crítica ácida que a gente adora fazer sobre quem manda ou desmanda neste país. As notícias globais viraram nota de rodapé porque o nosso umbigo tá mais interessante. Pega o calmante, porque a montanha-russa de hoje é daquelas que dão frio na barriga e vontade de rir para não chorar. E para já começar chutando o balde da diplomacia e da noção, que tal falarmos da nossa ilustre primeira-dama, Janja, e sua performance digna de Oscar na China? Pois é, parece que durante um encontro com ninguém menos que o líder supremo chinês, Xi Jinping, nossa querida Janja resolveu dar uma de especialista em redes sociais e criticar o TikTok. Sim, você ouviu direito. Na frente do chefão da China, ela meteu o pau no TikTok, falando que o algoritmo favorece a direita e sei lá mais o que. Imagina a cena Xi Jinping, com aquela cara de paisagem que só os ditadores conseguem manter, ouvindo a primeira-dama de um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza reclamar do aplicativo, que é praticamente um patrimônio nacional chinês. É o tipo de situação que faz a gente pensar, será que faltou um cursinho básico de como não passar vergonha em encontros diplomáticos? Ou será que a intenção era justamente causar um climão para ver se viralizava? Porque, em termos de prioridades, com o Brasil pegando fogo em várias áreas, a grande preocupação da primeira-dama em solo estrangeiro, falando com uma das maiores potências do mundo, é o algoritmo do TikTok. É de uma falta de simancol que beira o artístico. E o pior é que depois ainda vem com papinho de machismo e misoginia quando a imprensa critica. Ah, por favor, Menos, bem menos. A crítica aqui não é por ser mulher, é por ser sem noção mesmo. Isso só reforça a imagem de um governo que parece mais preocupado com a narrativa e com a lacração do que com os problemas reais do país. É o Brasil mostrando ao mundo que, em matéria de diplomacia, a gente ainda está engatinhando e tropeçando nos próprios pés. E já que estamos falando de falta de noção e de gente que parece viver em um universo paralelo, vamos mergulhar de cabeça no pântano sem fundo do INSS. O escândalo da vez, que já virou rotina, mas não menos revoltante. Fraudes milionárias, desvios que fariam o Alibaba e seus 40 ladrões parecerem batedores de carteira, e a proposta de... Adivinhem? Uma CPI. Sim, porque no Brasil, quando a coisa aperta, a gente cria uma comissão para fingir que investiga, gasta mais dinheiro público, e no final, tudo acaba em pizza, ou, na melhor das hipóteses, com um relatório que ninguém vai ler. A CPI do INSS. É quase um pleonasmo, Investigar roubalheira no INSS é tipo investigar se a água molha. Eu já consigo visualizar as cenas patéticas. Senadores com cara de quem comeu e não gostou, fazendo perguntas que eles mesmos já sabem a resposta. E depoentes com a maior cara de pau do mundo, dizendo que não sabiam de nada, que foram enganados, que a culpa é do estagiário. E o povo brasileiro? Ah, o povo assiste a esse teatro dos vampiros com a mesma empolgação de quem espera o busão lotado às 6 da tarde. A solução libertária, a gente já sabe, privatiza essa jossa. Deixa o cidadão cuidar da sua própria aposentadoria sem ter que sustentar essa máquina de moer dinheiro e esperança. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica aqui, rindo para não chorar do circo que é a política brasileira. E o picadeiro não para.
Saindo da CPI do INSS, que talvez nem aconteça de verdade, entramos na CPI das bets. O maravilhoso mundo das apostas online, onde o tigrinho ruge mais alto que a consciência de muito influenciador digital. É cada depoimento que parece piada pronta. Tem influencer que admite que não se responsabiliza por seguidor que perdeu até as calças. Afinal, ele só fez a publi e embolsou a grana. Tem outro que faz aposta ao vivo na CPI para provar que o jogo é justo e ganha uns trocados que não pagam nem o estacionamento do Senado. É um desfile de futilidade e irresponsabilidade. Tudo transmitido em rede nacional, pra gente ver onde o nosso dinheiro de imposto tá sendo gasto em palco pra subcelebridade. E a Virgínia, nossa musa das publis de procedência duvidosa, continua lá, firme e forte, provavelmente rindo da nossa cara, enquanto conta os milhões. Essa CPI das bets, assim como tantas outras, parece mais um instrumento de autopromoção para alguns parlamentares e de entretenimento barato para o público do que uma investigação séria com potencial para mudar alguma coisa. É a política brasileira em sua forma mais pura. Muito barulho por nada, e quem paga a conta é sempre o mesmo otário. Nós, os contribuintes. E só para não perder o fio da meada das nossas pérolas políticas, lembram do Lula achando o Mujica um ser humano superior? Pois é, essa fixação por líderes de esquerda com histórico duvidoso continua firme e forte. Enquanto isso, o Brasil real, aquele que precisa de soluções concretas e menos discursos vazios, segue esperando um milagre, ou pelo menos um governo que se preocupe mais com o país do que com a idolatria de figuras controversas. E a gloriosa treta da camisa vermelha da seleção continua sendo um exemplo perfeito de como a política brasileira consegue contaminar absolutamente tudo. Até a cor de uma simples camisa vira motivo para debate ideológico e patrulhamento. É o retrato de um país cada vez mais polarizado e cada vez menos preocupado com o que realmente importa. Liberdade, meus amigos, inclusive a liberdade de escolher a cor da camisa do seu time sem ser taxado de nada. Ufa, que passeio, hein? Janja causando na China, CPIs que são um espetáculo à parte e a política brasileira mostrando mais uma vez que a realidade consegue superar qualquer ficção. As notícias globais? Ah, quem se importa com elas quando o nosso próprio quintal tá pegando fogo e rendendo tanto entretenimento de quinta categoria? Mas agora, meus caros amigos pagadores de impostos e eleitores iludidos, a notícia que realmente deveria nos tirar do sério, aquela que deveria estampar todas as manchetes e gerar uma revolta nacional, não é nenhuma dessas fofocas ou palhaçadas isoladas. O verdadeiro escândalo, a polêmica que define o Brasil de hoje, é a normalização da incompetência e da corrupção sistêmica na política brasileira. Sim, é isso mesmo. A Janja pode falar do TikTok pro Xi Jinping. O INSS pode ser saqueado. As CPIs podem virar palco para subcelebridade. E o que acontece? Nada. Ou quase nada. A gente se indigna por 5 minutos nas redes sociais e depois volta para nossa vidinha, aceitando que política é assim mesmo, que todo mundo rouba, que não tem jeito. Esse é o verdadeiro câncer do Brasil. Essa passividade, essa aceitação de que somos governados por uma casta de incompetentes ou corruptos que só se preocupam com o próprio umbigo e com a próxima eleição. Onde está a nossa responsabilidade nisso tudo? Onde está a nossa cobrança efetiva? Onde está a nossa busca por um sistema que realmente nos represente e que não nos trate como meros financiadores de um banquete que nunca acaba para eles? A política brasileira, meus amigos, virou um grande balcão de negócios, um clube exclusivo onde os interesses do cidadão comum são a última prioridade. E enquanto a gente não entender que o Estado, do tamanho que é hoje no Brasil,
é a origem de grande parte desses problemas, e não a solução. Vamos continuar patinando nesse lamaçal de escândalos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e, o mais importante, comentem. Qual a sua opinião sobre essa esculhambação geral que virou a política brasileira? E o que você, como indivíduo, pode fazer para começar a mudar esse jogo? A gente se vê na próxima. Torcendo para que um dia a gente possa falar de um Brasil onde a liberdade e a responsabilidade não sejam só palavras bonitas, mas uma realidade. Fui.